Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quinta-feira, dia 2 de dezembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like, se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum win. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais um dia de muitas análises. Lembrando sempre que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto. Time, antes das análises, eu quero agradecer imensamente cada um de vocês que tem curtido, que tem comentado. Na medida do possível, a gente vai comentando, vai interagindo. É muito gostoso aí essa parte toda aqui do canal, tá? É um time, né? E juntos a gente tem qual? O objetivo de tirar o dinheiro do mercado. Esse seria aí o nosso gol, tá bom? Então continuem que eu faço questão aí de responder sempre um por um, beleza? E ainda, quem não se inscreveu lá no Instagram, se inscrevam que a gente está dando algumas entradinhas surpresas por lá, tá bom? Vão lá, adicionem, né? A gente está começando lá o Instagram, vão entrando, vão chegando, sintam-se em casa. Time, dando início aqui, Campeonato Brasileiro, pega esse jogo, Bahia versus Atlético Mineiro, simplesmente pode ser o jogo do título, tá? Esse jogo ocorre aí às 18 horas. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Atlético Mineiro na primeira colocação com 78 pontos, muito próximo aí do título, um jejum aí de 50 anos do time mineiro, tá pessoal? Então, você imagina como esse time não está sedento por ser campeão o quanto antes, né? Ainda mais o Flamengo dando esses ameaços aí na segunda colocação, tá? Já o time baiano, numa situação bem mais complicada, dentro aqui do Z4, na 17ª posição, com 40 pontos, também precisando muito pontuar, tá? Então precisa sim também fazer um bom jogo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na race, né, dos 10 últimos jogos da equipe do Bahia, que é a mandante, ok? Dos 10 últimos jogos, time, percebam uma coisa importante aqui, tá? O time baiano só perdeu uma partida em casa das 10 últimas jogadas, tá? Então isso é um fator bem importante. Venceu 5 e empatou 4, ok? Com relação ao mercado de gols, se pensarmos numa tendência aqui over 1,5, bate com relativa facilidade, tá? Só não batendo aqui por 1, 2, 3 vezes. Ou seja, em 70% das últimas 10 partidas do Bahia em casa, bate aí o over 1,5, tá legal? Agora vamos dar uma olhadinha no time do Atlético Mineiro jogando como visitante. As suas 10 últimas partidas jogando fora, também perde pouco, tá? Ó, são só 2 derrotas jogando fora dos seus domínios, ganha 3 partidas e empata 5. Percebam que empata bastante o time do Atlético Mineiro, tá? E ainda, eu fui dar uma olhadinha no histórico entre Bahia e Atlético Mineiro, jogos históricos, né? Na casa do Bahia, em Salvador. E percebam uma coisa, time, os 2 últimos jogos aqui, o Bahia venceu os 2, e aí a gente tem uma sequência de empates, tá? 1-1, 2-2, 2-2, 1-1, 0-0, enfim, é uma sequência de empates. Ou seja, um confronto histórico que empata bastante. O time do Galo mostra aqui, opa, não era para abrir essa tela, abriu, mas vamos dar sequência. O time do Galo empata bastante aqui na race, né, apresentada, e quero ver ainda mercado de gols, como falamos aqui de over 1,5, o Galo bate por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O over 1,5 não vem tão forte, mas em virtude do que o jogo necessita, acho que pode ser sim uma boa tendência. O time do Galo tem 3 desfalques, tá? O Alan, o Jair e o Diego Costa não jogam. Provavelmente para o lugar deles vai estar entrando aí o Tietê, o Nacho e o Vargas. Quando a gente fala que entra o Nacho e o Vargas, né, esses caras provavelmente seriam titulares aí na maioria dos times brasileiros, né? E os caras sendo reserva do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro, tecnicamente, é muito forte, tem muitas peças, né, para mudar a situação de jogo, tá? Que deve ser uma situação muito complicada aí para o time do Bahia, que vai enfrentá-los, ainda mais com essa sede de botar logo a mão na taça, tá? E aí, com as races apresentadas, achamos sim que vai ser um jogo bem disputado, um jogo bem difícil, né, para as duas equipes, mas às 20 horas.
Olhando a tabela de classificação, a equipe do São Paulo na 12ª posição com 45 pontos, já a equipe do Grêmio na 18ª colocação, uma zona muito complicada da equipe gremista, né, time? Com 36 pontos. Percebam aqui, primeiro olhando o Grêmio, tá? Mesmo se o Grêmio vencer essa partida, ele ainda não consegue nem passar o Bahia, que está ainda dentro de Z4, tá? Iria para 39 pontos, ainda ficando atrás do Bahia, que tem 40, tá? Já o São Paulo, olha que doideira. O São Paulo, que estava até 2 jogos atrás aí brigando aqui no Z4, se o São Paulo vencer essa partida em Porto Alegre, ele sobe aí para 48 pontos, ficando junto com o Inter e briga por Libertadores, tá? Até porque o América Mineiro, que nesse momento tem a vaga aqui da Libertadores, possui aí 49 pontos. Como esse campeonato brasileiro é dinâmico, né? São 2 rodadas, te jogam do rebaixamento, talvez por uma vaga de Libertadores. Doideira, né? Time, vamos lá. Olhar aqui a race do Grêmio jogando em casa primeiro. O Grêmio em casa apresenta aqui 2 empates, são 4 derrotas e 4 vitórias, ok? Oscilando bastante, né? Principalmente entre derrotas e vitórias. Se olharmos o mercado de gols, percebemos aqui que o over 1,5 bate com relativa facilidade. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, dos 10 últimos jogos em casa, o Grêmio aí apresenta 80% de placares over 1,5, tá legal? Agora o São Paulo, como visitante, dos 10 últimos jogos, vence pouco, apenas 2 vitórias, e aí são 4 derrotas e 4 empates, ok? Com relação ao mercado de gols, falando ainda na tendência over 1,5, bate aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 60% dos últimos 10 jogos do São Paulo como visitante, placar over 1,5. Pessoal, o lance é o seguinte, o que eu vejo para essa partida, principalmente para o time do Grêmio, é matar ou morrer, né? Um empate não resolve para o Grêmio, a derrota, parece que eu não fiz as contas, mas acho que praticamente joga a pá de cal, né? Só funciona um resultado aqui para a equipe de Porto Alegre, que seria o quê? É vitória ou vitória. E mesmo assim, ainda fica difícil para não ser rebaixado, tá? Então vejo para a equipe do Grêmio apenas uma alternativa, vitória ou vitória. Ou seja, vai vir para cima, vai se abrir. O São Paulo já tem uma situação um pouco diferente. Está mais tranquilo com relação à classificação, se afastou um pouquinho do Z4, ainda não está livre do rebaixamento, mas está respirando já bem mais tranquilo e abriu uma possibilidade de Libertadores. Então, se o São Paulo for com ambição, o São Paulo também vai buscar aí o que? A vitória, para se aproximar do Inter, América Mineiro e quem sabe nas últimas 2 rodadas dar uma forçada e de repente acabar um ano aí com uma vaga de Libertadores, tá? Então o Manchester já inicia aí conversa com alguns técnicos, né? E o Pochettino parece que está na mira do clube inglês, tá legal? Pochettino que atualmente é técnico do Paris Saint-Germain. Bora para a zona de classificação? O Arsenal ocupa aqui a 5ª posição com 23 pontos. O time do Arsenal que fez uma boa reabilitação, começou muito mal a Premier League, mas já se recuperou bem e já está na 5ª posição, tá, time? E o United na 8ª colocação com 18 pontos, oscilando bastante, né? Aqui a gente pega toda a oscilação da época do Solskjaer, ok? Vamos dar uma olhadinha na race das equipes, o Manchester jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, percebam que aqui também entra amistoso, tá, time? Mas aqui nesse caso apenas um amistoso, mas vou puxar aqui para a gente ter uma tomada de decisão, verificar uma tendência. Dos 10 últimos jogos em casa, temos aqui 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate, um time que oscilou pra caramba, né? Ainda não mostrou sua tendência. Com relação ao mercado de gols, se pensarmos numa tendência de over 1,5, bate com relativa facilidade por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, dos últimos 10 jogos em casa, bate aí por 80% over 1,5, uma tendência que vem quente, tá? Já a equipe do Arsenal, como visitante, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 5 derrotas, mais derrotas principalmente aqui nos jogos mais para trás, né? Como eu falei para vocês, ela começou mal o campeonato, começou mal a temporada, então retomando aqui o raciocínio, são 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates, mas a equipe do Arsenal vem aí no melhor momento, tá? Não no melhor momento, numa boa reabilitação, tá?
perdeu sim seu último jogo, foi uma pancada para o time do Liverpool, 4-0 para o Liverpool, jogando em Liverpool, porém pegou um time que hoje, ao lado do Bayern de Munique, ao meu ver, na minha humilde opinião, são os dois melhores times aí do mundo neste momento, tá legal? Acho sim que o Arsenal vem aí para fazer uma partida boa, tentar um bom resultado, e o Manchester United estreia de técnico novo, tá? Os jogadores, toda aquela motivação, tá? Com relação ao histórico, puxei os 5 últimos jogos, os 5 últimos jogos entre Manchester United e Arsenal na casa do Manchester United, apresenta aqui uma vitória para o Arsenal e são 4 empates. E percebam que esses 4 empates, todos eles batendo ambas marcam. Time, parte técnica dos dois times, tá? Se pegamos aqui o United, a gente tem na frente Cristiano Ronaldo, Sancho, são os caras que, se a bola cai no pé, a chance de fazer gol é muito grande. E o lado do Arsenal, a gente também tem excelentes jogadores, né? A gente tem lá o Aubameyang, 6,30. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Tottenham na 7ª colocação com 19 pontos, tá? Já a equipe do Brentford na 11ª colocação com 16 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race, né, das equipes, o Tottenham jogando em casa, dos 10 últimos jogos do Tottenham em casa, percebam a tendência aqui, tá, time? São apenas 2 derrotas e são 8 vitórias, tá? Jogando em casa, então, a equipe do Tottenham vem mandando muito bem, vencendo aí 80% dos seus últimos 10 jogos, uma tendência bem bonita, bem forte. Se olharmos o mercado de gols, podemos perceber aqui a tendência de over 1,5, tá? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 10 últimos jogos, batendo por 70% das partidas, tá legal? Agora, vamos dar uma olhadinha na equipe do Brentford, jogando como visitante. Dos seus 10 últimos jogos, também perde pouco, tá? Apenas 2 derrotas, vence 4 e empata 4, tá legal? Olhando ainda mercado de gols, como falei de tendência over 1,5, olhando aqui para a equipe do Brentford como visitante, dos seus 10 últimos jogos, bate por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90% das últimas 10 partidas do Brentford, batendo over 1,5, ou seja, pro lado do Brentford vem pegando fogo, tá legal, pessoal? O over 1,5, tá legal? No histórico temos um predomínio aqui do lado do Tottenham, né? Dos 3 últimos jogos na casa do Tottenham, são 2 vitórias, 14 e 30. Olhando a tabela de classificação, o Empoli na 11ª colocação com 19 pontos, fazendo um bom campeonato italiano, tá? Já Torino na 13ª colocação com 17 pontos. Um pouco embolado aqui os dois na questão de zona de classificação, né, time? Vamos dar uma olhadinha aqui na Torino jogando em casa. Apresenta aqui 6 vitórias, são 2 derrotas e 2 empates, ou seja, perde pouco jogando em casa, tá? Mercado de gols, se pensarmos aqui em tendência over 1,5, acontece por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ou seja, dos últimos 10 jogos, bate 70% deles over 1,5, ok? Já a equipe do Empoli, que vimos na tabela de classificação, que vem fazendo aí um bom campeonato italiano, ela é um pouco maluca com relação como visitante, tá? Se percebemos aqui que dos 10 últimos jogos não tem empate, ou ela vence ou ela perde, e fica aí 50% para cada item, né? São 5 vitórias e 5 derrotas, tá? Então fica difícil traçar qualquer tipo de tendência para o Empoli, né? Vimos que apenas o empate aqui que não é tendência. Pode ser vitória, pode ser derrota. Por esse motivo, e a equipe do Empoli vindo fazendo aí um bom campeonato italiano, tá, time? Eu prefiro sair da questão aí de backlay, né? Vitórias e derrotas, e prefiro buscar mercado de gols, tá? Principalmente pelo fato da equipe do Empoli mostrar isso, né? Muitas vitórias e muitas derrotas como visitante, que é o que vai acontecer nesse momento. Olhando o mercado de gols e falando da questão do over 1,5, que é o que eu citei na Torino, tá? Ele ocorre por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 80% dos jogos da equipe do Empoli batendo aí um over 1,5, uma baita tendência, tá? E ainda olhando o confronto histórico, para deixar a gente mais confuso, dos 5 últimos jogos entre Torino e Empoli, percebam que temos aqui 2 vitórias para o lado da Torino, 2 vitórias para o lado do Empoli e um empate, ou seja, completamente. Depois eu faço questão de responder. Retomando, vamos aqui no italiano. Lazio versus Udinese, jogo às 16h45. Olhando a tabela de classificação, a equipe da Lazio na 8ª posição com 21 pontos, já a equipe da Udinese na 14ª posição
com 15 pontos. Lembrando que o jogo é na casa da Lazio, hein, time? Vamos dar uma olhadinha na race aqui da Lazio em casa, suas últimas 10 partidas. Percebam que a Lazio das últimas 10 partidas perde apenas uma partida, ok? Vence aqui 6 partidas, são 6 vitórias, tá? E 3 empates, ou seja, uma derrota, 3 empates e 6 vitórias. Uma race bonita da Lazio jogando em casa. Olhando aqui a Udinese como visitante, já é uma race bem mais complicada, mais feia, né? Apresenta somente 2 vitórias, são aqui 6 derrotas e 2 empates, tá? Vamos ainda olhar aqui o confronto histórico dos 5 últimos jogos entre Lazio e Udinese na casa da Lazio. A Lazio apresenta 4 vitórias e somente uma vitória para a Udinese. Também um predomínio da equipe mandante, que é a Lazio. Time, aqui essa tendência já está dada, tá? A Lazio é bem favorita para o confronto. Olhando o race, olhando o histórico e jogando em casa, a Lazio aqui tá favoritismo total. Back Lazio. Vou mostrar ainda uma outra alternativa para quem quiser buscar mercado de gols, tá legal? E aí depois a gente vai para as odds. Mercado de gols do time da Lazio dos últimos 10 jogos, se pensarmos em tendência over 1,5, bate por 8 partidas das últimas 10 disputadas em casa, ou seja, vem pegando fogo over 1,5 para o lado da Lazio, ok? Udinese, mesma coisa. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Muito obrigado. Se inscreveu? Aproveita, esse conteúdo é todo de graça. Tem um amigo que curte o assunto? Compartilha com ele, o WhatsApp, Telegram. Assim, vocês fortalecem demais e nos ajudam muito. E não menos importante, acionaram o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. Pessoal, meu muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.